Olá, pessoal! Você aí está querendo se tornar social media, começar o ano de 2026, começando a trabalhar nessa área, finalmente abrir o seu negócio, finalmente monetizar esse serviço? Esse aulão aqui é para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Castro. Aqui nesse canal eu compartilho tudo sobre a profissão de social media, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo digital, sobre empreendedorismo online, home office. Mostro essa rotina, os bastidores. Se você gosta desses assuntos, se inscreve aqui no canal porque a gente tem conteúdos novos toda semana a respeito disso, tá? E esse aulão aqui especial, ele foi desenvolvido justamente para ajudar você que quer começar a trabalhar nessa área de social media. Eu trabalho nessa área desde 2019, eu comecei trabalhando com isso. Os dois primeiros clientes vieram através das redes sociais. Eu sou da área de informática, de ciência da computação, atuei mais de 10 anos nesse mercado, mas eu não era feliz, realizada dentro dessa área, dentro dessa profissão de TI, né? Então eu tinha muita vontade de empreender e aí eu vim empreender nessa área de social media. Abri a Faz Teu Nome, que é uma produtora de conteúdo digital para as redes sociais, e comecei a prestar esses serviços para empresa, profissionais liberais, para marcas e tal. E eu trabalho com isso desde então. E eu tenho compartilhado ao longo desses anos, desde que eu comecei a trabalhar com isso, a minha rotina aqui na internet também ajudado pessoas que querem ingressar nesse mercado, compartilhando a minha experiência, o meu conhecimento. E ao longo desse tempo, aí, desses anos, eu desenvolvi cursos dentro dessa área e já ajudei mais de 3.000 pessoas também que têm interesse em ingressar, em empreender dentro desse mercado, aprender um pouco mais sobre esse trabalho. Tá? Eu tenho um curso de formação em social media e esse curso ele vai do básico até o avançado e ele te ensina tanto a função em si de social media, né? A como pesquisar ideia de conteúdo, fazer um planejamento de estratégia de conteúdo, como fazer o planejamento mensal, calendário editorial, linhas editoriais, como criar o conteúdo em si, como trabalhar a parte de design, a parte visual do curso, como usar técnicas ali de marketing para atrair seguidor, para gerar engajamento, como divulgar os produtos e os serviços nas redes sociais para gerar vendas. Então, de fato, tudo que um social media faz ali, um gestor de redes sociais faz dentro dessa área de social media, você aprende nessa primeira parte do curso, que é a formação técnica, tá? Depois que você termina a formação técnica, tem a formação comercial, que é a segunda parte do curso, onde você aprende a como montar um negócio, a como se divulgar, como fazer proposta comercial, como definir o teu público, o teu nicho, como você abordar o cliente, né, para vender esse serviço, ou seja, como conquistar clientes, como fechar contratos. Inclusive, dentro do curso, a gente tem também todo o modelo de documentação que você for precisar, tá? Então tem modelo de contrato, tem modelo de calendário vetorial, modelo de briefing, modelo de relatório, enfim, tudo que você precisa para trabalhar nessa área de social media você encontra dentro do curso. Então é um curso realmente completo. E esse curso, ele está com promoção a partir de hoje, tá? Essa promoção vai até dia 17, quarta-feira da semana que vem, dia 17 de dezembro. Porém, quem ingressar de hoje até o dia 12, sexta-feira agora, além de aproveitar a promoção, ainda vai ganhar um bônus super especial, que é o acelerador de carreiras. O acelerador de carreira, gente, ele é um planejamento de 30 dias que eu desenvolvi, onde em cada um desses 30 dias você tem uma meta para executar, tá? Então, no primeiro dia, faça tal coisa, no segundo dia, tal coisa. Então, é um checklist de 30 dias para você executar. E o objetivo é que ao final desses 30 dias você já esteja com o seu negócio estruturado, ok? Minimamente ali rodando, né? De forma que você consiga atender clientes justamente para acelerar seus resultados. Ou seja, para que você já consiga atuar nesse mercado de social media. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de social media, eu já estudava marketing desde 2017 por conta própria mesmo. E aí, quando eu pedi as contas do meu antigo trabalho, eu precisei fazer aviso prévio, né? E nessa época eu ainda não tinha nada, eu pedi as contas sem ter nada estruturado, assim, nenhum plano na minha cabeça.
Aí o que eu pensei, falei, bom, eu preciso prestar serviço, porque é a forma mais rápida de levantar recurso financeiro. Eu precisava de dinheiro, né? Então, o que foi que eu fiz? Em um mês eu comecei a divulgar o meu trabalho de social media. E em um mês eu consegui meus 2 primeiros clientes. Então, o objetivo desse acelerador é justamente isso, você estruturar o seu negócio para já conseguir conquistar ali os seus primeiros clientes dentro do primeiro mês. É claro que eu não posso chegar aqui para você e garantir, ó, com certeza você vai conseguir o seu primeiro cliente nesse um mês, mas o objetivo desse acelerador é que de fato facilite para você, para que você consiga conquistar esses clientes dentro desse primeiro mês, porque lá, além de toda a estruturação do teu negócio, né, de forma rápida, você tem a questão também da prospecção de clientes. Claro, você vai aprender isso aprofundadamente na parte de formação comercial, mas como eu falei, o acelerador, como ele tem esse objetivo de acelerar os seus resultados, para quem tem pressa de conseguir resultados mais rápido, ela tem uma estruturação mínima ali, o acelerador tem uma estruturação mínima funcional para rodar, para você já conseguir resultado mais rápido, tá? Então, a gente tem meta de prospecção de cliente. Então, o objetivo, tudo foi desenvolvido com base para que você consiga seus primeiros resultados já no primeiro mês. Mas se não acontecer no primeiro mês, você continua seguindo a execução de meta ali de prospecção de cliente, que em breve você consegue os seus primeiros clientes. Não em um mês, em 2, em um mês e meio. Cada pessoa depende, tem o seu tempo, né? Cada caso é um caso. Comigo, em menos de um mês, eu já consegui 2 clientes. Tem alunos meus que já conseguiram clientes, assim, nem terminou o curso ainda, já estão com clientes ganhando muito bem. Tem gente que demora um pouco mais, 3 meses, 4 meses dentro dessa área, então é algo relativo, não tem como chegar para você e garantir o resultado. O que eu apresento para vocês é um método para você acelerar seus resultados, se preparar ali e metas para você conseguir alcançar esse resultado. Beleza, pessoal? E aí, esse acelerador só vai estar disponível para quem ingressar até sexta-feira agora, dia 12, tá? Na formação completa ou no combão. Aí você ganha de bônus o acelerador, beleza? Mas, Vanessa, qual que é a promoção, então? Então, vamos lá. A gente tem 2 grandes promoções, tá? Como eu falei, eu tenho um curso de formação de social media, que é esse que tem a parte técnica e comercial. O valor de investimento dentro dessa formação é de R$ 1.200, porém, de hoje até o dia 17 vai estar no valor promocional de 1.200 por apenas R$ 897, e você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, pode utilizar 2 cartões para parcelar, pode fazer o pagamento, uma parte no Pix, parcelar o restante no cartão, tem várias facilidades de pagamento, tá? Então essa é uma das nossas promoções, né? A primeira promoção, que se você aproveitar, além de ganhar o desconto, ainda vai ganhar o acelerador como bônus, beleza? E a segunda promoção e a melhor promoção é o nosso Combão Social Media. O Combão Social Media, ele é a junção, né, dos meus materiais, dos meus cursos, e a gente dá um preço super acessível, né? Um desconto super acessível. Então, ele é muito mais coisas por um preço, por um desconto que vale muito mais a pena, tá? Então, dentro do combão, a gente tem a formação completa, que é esse curso, né? Que tem a primeira promoção. Então, tem a formação completa dentro do combão. Só que, além da formação completa, tem também o meu outro curso, Analista de Perfil, que é um curso voltado para te ensinar a fazer análise de perfil do Instagram, que é um serviço diferente do serviço de gestão de redes sociais e que você pode oferecer dentro do seu negócio aí como um serviço alternativo, mais barato e como você tem opções, né, um serviço mais caro de gestão de redes sociais e análise de perfil, aumenta as tuas possibilidades de ganhos, de renda, né, de faturamento, justamente porque às vezes o cliente não tem uma verba suficiente, não tem orçamento no momento para investir no serviço de gestão de redes sociais, mas ele pode aproveitar e te contratar para fazer análise de perfil, tá? Então você, no combão, tem formação completa, curso análise de perfil, também tem um calendário com 366 ideias de conteúdo, que é um material auxiliar que eu desenvolvi para te ajudar na criação de conteúdo. Só que não são, assim, ideias de conteúdo soltas, tá? Não são 366 ideias soltas, não. Essas ideias, elas estão estruturadas dentro de uma estratégia chamada funil de conteúdo.
onde dentro desse calendário a gente tem conteúdos específicos de topo de funil, ou seja, para te ajudar a atrair seguidor, conteúdos específicos de meio de funil, ou seja, para te ajudar a trabalhar o engajamento, e conteúdos específicos de fundo de funil, que é para te ajudar a trabalhar as vendas. E esse material ele pode ser contextualizado para qualquer nicho, tá? Tanto para empresa como também para profissional liberal. Então tem formação completa, curso analista de perfil, calendário com 366 ideias de conteúdo. Também tem o Planner Digital de Social Media, que é um material de organização de social media para te ajudar a organizar ali o seu dia a dia. Um planner desenvolvido com funções específicas para a social media, com calendário editorial, com datas específicas importantes para o social media, com controle financeiro, com organizações gerais, mas também específicas. Tem tudo que tem num planner normal, mas também para organização específica de social media, beleza? E também tem uma estratégia completa de marca pessoal que eu desenvolvi utilizando TikTok, Instagram e o WhatsApp, tá? Essa estratégia, ela é para marca pessoal, tá? Então, por exemplo, tem um dentista que trabalha a marca dele, o nome dele, né? E quer divulgar o trabalho dele. Então, você consegue aplicar essa estratégia para pessoa, ok? E profissionalmente falando, obviamente. Essa estratégia de marca pessoal, como eu falei, envolve essas 3 redes sociais, está tudo mastigadinho lá para você só executar. Claro, dentro do curso você aprende a como construir uma estratégia do zero, tá? Para os seus clientes ou para você mesmo. Mas já tem essa estratégia pronta também, que se você quiser, você pega ela e segue. Beleza, galera? Então, o combão, se você fosse investir em tudo isso, formação completa, curso analista de perfil, calendário, planner, estratégia de marca pessoal, você precisaria investir R$ 1.858,90. Mas na promoção tá saindo por apenas R$ 997. Essas são as 2 promoções que a gente está fazendo de hoje até o dia 17. E quem entrar tanto na promoção 1, que é só a formação completa, ou no combão, né, que é tudo isso que eu falei, você vai ganhar como bônus o acelerador de carreiras, se você ingressar até sexta-feira, tá? Sexta-feira, meia-noite. Vanessa, só vou conseguir ingressar no sábado, só na segunda-feira, ou só no último dia 17. Aí você aproveita o desconto, mas não vai ganhar o bônus. Beleza, pessoal? E outra coisa importante também é que se você for comparar as 2 promoções, né, as 2 ofertas, a formação completa é 897 no desconto, né? E o combão é 997, ou seja, a diferença de um para outro é só de R$100. Então, no combão, por R$100 a mais, você leva extra, né? Além da formação completa, curso analista de perfil, calendário com 366 ideias de conteúdo, plano digital de social media e estratégia completa de marca pessoal. Então vale muito mais a pena você investir no combão. Se você quiser conferir todos os detalhes do curso, tá aqui embaixo o primeiro link da descrição. Você clica aqui, confere lá no site, já garante a sua vaga. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo lá no Instagram, curso.socialmedia, que eu respondo você lá no direct. Também tem o nosso WhatsApp, vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui embaixo para você quiser falar com a gente, esclarecer qualquer dúvida. Beleza, pessoal? Curso possui certificado. Quando você faz a sua inscrição, você recebe o acesso no seu e-mail e já pode começar a estudar. As aulas, elas são gravadas, tá? Então você assiste no seu tempo. A carga horária da formação completa é de 50 horas. Então, assim, você faz o seu horário para estudar. O tempo de acesso da formação completa é de 2 anos e do curso analista de perfil é de 1 ano, tá? Que é o outro curso, que ele é um curso mais pontual, mais rápido. Então, o tempo de acesso dele é menor. E aí, quando você recebe o acesso, você já pode começar a estudar. Pelo fato das aulas serem gravadas, você faz o seu horário. Só posso estudar fim de semana, ou só à noite, ou só de manhã, enfim. Você estuda no seu tempo, beleza, gente? Curso também tem suporte e o suporte sou eu que dou, tá? Então, dentro da plataforma do aluno, quando você recebe o acesso, você acessa lá, começa a assistir as aulas. Todas as aulas, elas têm um espaço abaixo para comentário. Então, se você assistiu a aula, ficou com alguma dúvida, Vanessa, eu não entendi essa estratégia, ou então em tal situação, nesse cenário, como seria, surgiu qualquer dúvida sobre a aula, você deixa nos comentários e eu mesma vou te responder, tá? E isso faz muita diferença, porque daí você não fica desamparado, você não fica desamparada se surgir alguma dúvida, tá certo, gente? E olha, uma coisa muito importante, o curso,
os meus cursos, né, os meus materiais, eles são muito didáticos, então se você não tem experiência nenhuma nessa área, não se preocupa porque você vai aprender do básico, no passo a passo. Eu pego técnicas, né, estratégias de marketing complexas e traduzo de uma forma que todo mundo consiga entender, principalmente se você não é do marketing. Então não se preocupa que você vai conseguir absorver. E como eu falei, se tiver qualquer dúvida, ainda tem o meu suporte lá para te esclarecer e te ajudar. Beleza, pessoal? Então, clica aqui embaixo, garante sua vaga, desconto só até o dia 17, tá? Mas para você ganhar o acelerador é só até o dia 12, até sexta-feira agora. Beleza? Então, queria dar esse aviso para vocês. E agora vamos começar a nossa aula. Galera, é o seguinte, se você é do papel e da caneta, pegue aí seu caderninho, pegue aí a sua canetinha, a sua canetinha e vá anotando as coisas. Mas se você não é, fica tranquilo também, tá bom? Assiste a aula, se concentra aqui para você conseguir absorver. Se for possível, vai para um lugar um pouquinho mais isolado, onde não tenha tanto barulho, onde você não seja interrompida. A gente vai ficar aqui 1 horinha no máximo, tá? A gente já tá aqui uns minutinhos. Então, assim, vou tentar ser bem sucinta, bem direto ao ponto, para de fato a gente aproveitar o máximo possível o nosso tempo aqui, para que você consiga absorver, tá certo, galera? Então, vamos lá. Olha, uma coisa importante que eu quero começar a compartilhar com você é a questão do entendimento da profissão de social media. Só que eu queria, antes de começar a falar isso aqui, eu queria entender um pouquinho sobre você, se você já trabalha como social media, de repente começou agora, ou tá começando, né, nas próximas semanas aí. Tem gente que já conseguiu cliente, não entende nada e tá correndo atrás de aprender a profissão, né, para aproveitar os clientes que conseguiram. Tem gente que ainda não tem cliente, que não tem nenhum conhecimento na área, mas tá aqui pela primeira vez. Então, como é que tá a sua situação? Manda aí nos comentários para mim. E eu vou deixar também uma enquete aqui do lado para saber se você já trabalha como social media, se você já tem algum cliente, já atua nesse mercado, mesmo independente, né? Se é iniciante, se é experiente. Ou não, se você não tem nenhuma uma experiência nessa área, se você ainda não trabalha como social media, tá? Responde pra mim aí nos comentários, porque daí eu consigo conhecer um pouco mais sobre você. E qualquer dúvida que tiver também a respeito desse aulão aqui, manda aí no chat que a gente vai respondendo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, o que é um social media? O social media, galera, ele tem vários nomes, tá? Ele é chamado de social media, gestor de redes sociais, analista de mídias sociais, garoto do Instagram, garota do Instagram, gerente de mídias sociais, produtor de conteúdo. Se você for no LinkedIn, por exemplo, e você buscar lá social media, você vai ver várias vagas, inclusive várias vagas onde eles dão vários nomes diferentes, tá? Produtor de conteúdo, design de conteúdo, enfim. Não é uma profissão regulamentada, ou seja, não tem um órgão que fiscalize, que diga, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ganhar tanto, tem que cobrar tanto, como a gente tem, por exemplo, na OAB, com o pessoal dos advogados, como tem o pessoal lá da engenharia, da psicologia, do pessoal da área da saúde, enfim, tá? Como tem em vários outros setores, beleza? Mas o que é um social media? Apesar de não ter um órgão que regulamente esses detalhes, né, esses pormenores, existe um entendimento geral sobre o que é esse profissional e sobre o que ele faz. E aí o que acontece? É muito comum de você ver muitas pessoas, principalmente aqui na internet, falando, olha, o social media faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. E muita gente traz isso como se fosse uma regra. Eu não gosto de trazer como regra, porque, como eu falei, é uma coisa que ainda está muito em aberto. Mas eu quero apresentar para vocês aqui aquilo que é de entendimento geral, tá? E aí, para facilitar ainda mais o nosso entendimento, eu separo assim por funções principais, que é aquilo que todo mundo espera que um social media faça, e tem funções adicionais, que são aqueles serviços que você pode ou não fazer como social media, tá? Então, quais são esses serviços, né? Um social media, gente, ele é uma pessoa que é responsável por gerenciar as redes sociais de uma empresa, de um profissional liberal, de uma marca, tá? Normalmente, ele trabalha sozinho, então se você pode prestar esse serviço para alguém e trabalhar sozinho. Ou você também pode trabalhar em conjunto com a empresa. Então, às vezes, uma empresa grande, né, que tem um departamento de marketing, acaba terceirizando esse serviço. E aí você acaba trabalhando junto com a equipe de marketing dessa empresa.
Mas se você tem um cliente aí que é um pequeno empreendedor, um pequeno negócio, eles muitas vezes não têm esse departamento de marketing, e aí você é responsável por fazer toda essa parte, né? Trabalhar sozinho das redes sociais. Então é importante a gente entender que o gestor de redes sociais, ou seja, o social media, ele tem o trabalho dele ali concentrado nas redes sociais, tá? E aí ele pode trabalhar em qualquer rede social. Normalmente a gente trabalha mais no Instagram, TikTok, Facebook, mas assim, existem muitos social medias que trabalham com outras redes, como também aqui no YouTube, como no LinkedIn, como no Pinterest, por exemplo, como no Twitter, né, o X, como no Kawaii, enfim, tá? No Telegram, no WhatsApp. O WhatsApp, apesar de ser uma rede de mensagens instantânea, né, um aplicativo de mensagens instantâneas, ele também é considerado uma rede social, tá? Então, você pode trabalhar de forma muito ampla. Inclusive, tem social media que ele é especialista em Pinterest, por exemplo. Tem social media que é especialista em YouTube, em LinkedIn, tá? Mas o mais comum realmente é Instagram, em primeiro lugar, né? Aí também tem o TikTok e também tem o Facebook, tá? Então esses são os mais comuns. Então esse profissional, ele é responsável por criar uma estratégia, e aí a estratégia que a gente fala aqui não é aquela estratégia de marketing da empresa completa. Não, porque isso quem é responsável por fazer é um profissional de marketing, ou departamento daquela empresa. Lembra que eu falei? Porque o marketing ele é muito amplo, ele é offline, ele é online, ele está em várias mídias, no outdoor, na televisão, no rádio, no carro do som, entendeu? E nas redes sociais, na internet, mas o trabalho do social media cabe ali dentro das redes sociais, beleza? Então, o social media, ele monta, quando ele pega um cliente, ele cria uma estratégia, ele monta uma estratégia ali para criação de conteúdo dentro daquelas redes sociais, né? Então, por exemplo, eu peguei um cliente aqui que é uma loja de semijoias, tá? Então, eu vou montar uma estratégia. Como é que eu vou fazer? Quantos conteúdos eu vou postar? Quais são os formatos de conteúdo que eu vou utilizar? Vou postar vídeo, vou fazer live junto com o cliente, né? Vou fazer live ali na programação dele, vou fazer post carrossel, a gente vai fazer aquelas lives de venda. Como é que vai funcionar? A gente vai ter um canal ali no Instagram para divulgar as ofertas, a gente vai fazer alguma ação dentro do WhatsApp, tipo assim, encaminhar o pessoal pro WhatsApp, vai ter um grupo de WhatsApp onde o pessoal lá da empresa mesmo vai mandar as promoções, enfim, tudo isso são estratégias que você pode pensar, tá? Então o social media ele vai criar essas estratégias onde ele entende com o cliente qual é o tipo de comunicação que o cliente quer ter, como ele quer falar, como ele quer se apresentar. Então, o papel do social media é representar essa criação de conteúdo, o desejo do cliente ali, tá? Claro que com o seu conhecimento de conteúdos que funcionam, sobre as tendências também, o social media tem que estar antenado sobre o que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, o tipo de conteúdo que está funcionando é esse aqui, a gente pode trabalhar essa tendência e tudo mais, entende? Então, por exemplo, hoje a gente tem várias tendências, né? Principalmente para nichos específicos. Então, existe uma vertente de criação de conteúdo mais slow, sabe? Aquele conteúdo mais lento, mais devagar. E em contrapartida a gente tem uma outra vertente que é aquele pessoal que não quer perder tempo, quer criar conteúdo que não quer, corta a respiração, em cima, conteúdo rápido, dica rápida. Então são dois tipos de conteúdo, duas tendências de conteúdo diferentes que falam com públicos diferentes. Então você vai entender como é que é o público daquele cliente, a forma que ele quer se comunicar, porque às vezes o cliente tem essa vontade, né? Eu quero atrair um público menos comercial nesse sentido, né? Eu quero ter uma abordagem menos comercial, eu quero trabalhar mais a questão da leveza, a questão da simplicidade, e aí você vai trabalhando dentro dessas vertentes. Só para você entender. Então, dentro da estratégia você define todas essas coisas. Normalmente o cliente já tem identidade visual, mas quando ele não tem identidade visual, você pode colocar isso dentro da estratégia também, lembrando que é voltado para as redes sociais. Então, normalmente você define ali uma paleta de cor que você vai utilizar para ter um visual
uma estética ali meio padronizada para as pessoas conseguirem identificar que aquele conteúdo é sempre daquele perfil, entende? A questão de tipografia, né? As fontes que vão ser utilizadas, a forma como você vai trazer os conteúdos. Eu vou usar bastante humor, não vou usar humor, como é que vai ser, entende? Então tudo isso faz parte da estratégia que você vai criar para o cliente que você vai trabalhar, porque não é uma estratégia engessada que você vai utilizar para todos, não, porque cada cliente vai ter o seu jeito de falar, vai ter os seus objetivos, as suas necessidades, então você precisa adaptar a estratégia para cada cliente, para aquilo que ele quer, para aquilo que ele precisa, beleza? Então, o trabalho de social media, ele é estratégico, é importante você saber isso. Por quê? Porque se você tirar a parte da estratégia do trabalho de social media, sobra ali a parte de design, a parte de vídeos, basicamente. E a parte de design, a gente vê que um designer pode fazer, que é outro profissional, entende? Então, é importante você entender que o peso, a responsabilidade, a principal parte do trabalho de social media tá nesse pensamento estratégico de conteúdo, beleza? Depois da criação de conteúdo, tem a parte de planejamento também, onde você vai montar o calendário editorial do cliente, ou seja, você vai definir quais são as linhas editoriais que o cliente vai utilizar, quais são os dias de postagem. Geralmente isso já é decidido ali na hora da proposta comercial, então você já está ciente, né, de como é que vai funcionar, quais redes sociais e tudo mais, mas os horários que você vai trabalhar ali o conteúdo, os formatos, se você vai fazer Reels, se vai fazer carrossel, se vai fazer os dois, como é que você vai fazer essa abordagem, os CTAs que você vai trazer, enfim. Então tem todo esse planejamento de conteúdo. E também tem a parte da criação de conteúdo em si. Então o social media, ele cria a parte de conteúdo, tá? É claro que você pode terceirizar em algum momento. Tem muitos profissionais de social media que, por exemplo, não faz o design. Ele contrata um designer para fazer essas artes e inclui isso dentro do serviço que ele tá do valor que ele tá cobrando do cliente ali, tá? Mas normalmente quem faz essas artes assim, da maioria dos profissionais que eu acompanho, é o próprio profissional, tá? Inclusive a gente aqui, a gente mesmo que faz. Então, dos nossos clientes, somos nós que fazemos. Tanto a parte de design como a parte de vídeo. A gente só não faz, no momento, captação de imagem. Mas a gente já teve, ou seja, né, ir lá no cliente, gravar o vídeo, fazer a foto e tal. Mas a gente já fez esse serviço, no momento a gente não tá fazendo, mas no futuro pode voltar a fazer de novo também. Não tem impedimento com relação a isso, tá? Mas no nosso formato de trabalho hoje funciona melhor pra gente dessa forma. Até porque a gente trabalha 100% home office e a gente tá com um bebezinho novo, né? Eu estava grávida, minha filhinha, minha segunda filha está com 1 mês de vida. Então, assim, pra ficar em casa é importante. Então, a gente não tá com nenhum cliente onde a gente precisa sair pra fazer foto, fazer vídeo, enfim, tá? Tá tudo 100% digital agora. Então, tem essa parte da criação de conteúdo. Tem essa parte da captação, tem a parte também da análise de dados, onde você vai precisar analisar os resultados do cliente, né? O quanto que ele está conseguindo de resultado ali, as métricas mesmo, os insights das redes sociais. Entender essas métricas para saber o que está funcionando, a estratégia que está dando certo, que está dando retorno, para você continuar investindo naquilo. Também entender aquilo que não está funcionando para você tirar essas estratégias, testar coisas novas, porque o marketing, gente, ele não é uma ciência exata. Então, você tem o seu conhecimento ali, conhece as estratégias, você estrutura para aquela necessidade e você vai aplicando. Conforme você vai tendo resultado, você vai ajustando. Então, não é uma fórmula padrão que você vai aplicar para todo mundo e vai funcionar da mesma forma, porque não é uma ciência exata, tá? É uma ciência humana que depende do comportamento das pessoas e o comportamento, os interesses das pessoas, eles mudam conforme o tempo, tá? Então, você também tem que acompanhar isso, porque conforme o gosto das pessoas, o comportamento vai mudando, a gente tem que ir adaptando o nosso marketing, a nossa estratégia, no nosso caso aqui, os conteúdos que a gente cria para essa necessidade, beleza? E também tem a parte de geração de relatório, que é uma parte super importante. Tem alguns profissionais que não fazem, mas que eu recomendo que você faça, que é a parte de você gerar o relatório
com resultado para os seus clientes e apresentar esse relatório. A gente trabalha com relatório mensal. Então, os nossos clientes aqui, todo final de mês, fechou o mês, no início do mês seguinte, a gente envia o relatório para eles e faz uma reunião de acompanhamento, onde nesse relatório a gente mostra as estratégias, o que funcionou, o que não funcionou, o crescimento que a gente teve durante aquele mês, né? Justamente para o cliente estar entendendo tudo que está sendo feito. Por quê? Se você não mantém esse contato próximo ali com o cliente, é muito fácil ele pensar que você está fazendo só post para o Instagram e que isso é uma coisa muito fácil, muito simples de ser feito, e ele acabar não vendo valor naquilo que você faz, portanto não querendo pagar o preço que você está querendo cobrar, ou então ele até paga, mas depois ele fala assim, mas é só post que a pessoa está fazendo, não vale esses R$ 2.000 que ela está me cobrando aqui não, entendeu? Então, essa parte de relatório ela é importante justamente para, além do cliente conseguir acompanhar o desempenho mais de perto, mas para você também comprovar o valor do seu serviço, que daí o cliente vai estar vendo tudo que você está fazendo, as estratégias que você está bolando por trás, tá? Porque um conteúdo não é só um conteúdo, o conteúdo ele é uma estratégia por trás, ele foi pensado, por que ele está assim daquela forma, por que ele foi postado naquele momento, como é que ele está conversando com os outros conteúdos do perfil, então tudo isso influencia, tá? É tudo pensado, tudo planejado. Então, essa é a parte fundamental do trabalho de social media. Vanessa, com relação a vídeo e design, como eu falei, normalmente o social media faz essa parte de arte, né? Então, usa o Canva, usa o Photoshop, usa o Figma, usa qualquer outra ferramenta, a ferramenta não importa, desde que você crie o conteúdo e entregue para o cliente, tá? Mas como eu falei, tem profissional de social media que terceiriza essa parte, inclusive tem cliente que contrata o profissional de social media e que ele já tem design na sua empresa, que ele quer o social media, do social media somente a parte estratégica. Então o social media acaba fazendo só a parte da estratégia e da criação da redação do conteúdo. E aí ele envia essa redação, esse texto, né, o conteúdo escrito, e o design do cliente vai lá e desenvolve as artes. Tem essa forma também, mas é menos comum, tá? A mais comum é o social media mesmo criando as artes. E o vídeo da mesma forma também, tá? No nosso caso, por exemplo, aqui na Fastonome, nossa produtora de conteúdo, a gente cria todo o roteiro do conteúdo, do vídeo, por exemplo, envia para o cliente grava, aí a gente dá as orientações, né? Cliente, grava num lugar iluminado, cuidado com o barulho, né? Com o áudio, se você tiver o microfone, melhor ainda. Aí a gente dá dica de enquadramento, vai ajustando isso, e obviamente tem cliente que grava melhor, tem cliente que não grava tão bem, isso normal, faz parte do processo, tá? É até um aprendizado para o cliente também, ele está se desenvolvendo ali como um criador de conteúdo, porque muitas vezes ele está criando conteúdo porque ele precisa aparecer, né, para a marca dele, por exemplo, é um psicólogo. Como é que o psicólogo vai falar, querer fazer o nome dele ali na internet se ele não aparece, se ele não explica, se ele não fala, se ele não se mostra, entende? É claro que não são todos os casos que tem que aparecer, mas em alguns casos é indispensável, né? Então tem essa parte, aí o cliente grava, envia pra gente esse material bruto e a gente faz a edição aqui. Então, no nosso caso, a gente faz a pré-produção, né? Que é essa parte de pesquisa, de criação de roteiro, envia pro cliente, o cliente faz a produção, que no caso é a captação da imagem, a gravação, e ele envia pra gente, a gente faz a pós-produção, que é a edição e as finalizações todas, tá? Então a gente faz tudo ali. E assim que funciona aqui pra gente hoje. Mas tem social media que vai no cliente e faz as fotos, marca uma agenda lá, o dia de gravação. Hoje a gente vai gravar, inclusive tem um mentorado meu, por exemplo, que eu tô fazendo uma mentoria, faço mentoria também, tá, gente, de social media. E aí ele trabalha assim, ele vai com os clientes dele, marca lá um dia e faz as gravações que tem que fazer. Ele trabalha com clientes da área de turismo, né, alguns clientes, então ele filma bastante o ambiente, tudo mais, enfim. Então, tem social media que trabalha assim, é muito comum também. Então, depende do que você também quer ofertar. Você tem essa liberdade de escolher, na minha prestação de serviço de social media, eu vou fazer isso. Não vou fazer isso, tá? Então, por exemplo, no meu caso, não é interessante ir no cliente fazer foto agora, nesse momento da minha vida. Então, a gente não oferece esse serviço.
Mas daqui a uns meses, quando nossa filha estiver maiorzinha, já ter com quem ficar, a gente pega e vai lá, marca um dia e vai lá com o cliente fazer foto, fazer vídeo, caso a gente queira oferecer esse serviço. Você entende? Então, isso é importante, tá? Então, essas coisas é o fundamental do trabalho de social media, o que se espera que o social media faça. E que eu recomendo que você saiba, domine esses serviços, esses processos, para você oferecer esses serviços, tá? Só que existem aqueles serviços que são adicionais, tá? Que eu chamo assim de serviços adicionais ou opcionais que você pode escolher fazer ou não. Como, por exemplo, fazer a questão do saque 2.0, ou seja, responder ali o direct do cliente, responder comentários, sabe? Fazer um atendimento ao cliente mesmo. Aqui a gente não faz isso, aqui na Faz Teu Nome. Por quê? Porque primeiro demanda muito tempo, muito braço, e hoje quem trabalha aqui na Faz Teu Nome fixo, de forma fixa, sou só eu e o Shailon, eu e meu marido. A gente trabalha de casa, então... E desde que eu comecei, quando eu comecei sozinha, eu também nunca tive interesse de fazer isso, porque é muito trabalhoso. Se você pega um perfil grande, tem muitos comentários, é muito engajada, você demanda muito tempo, apesar de, claro, se você for oferecer esse serviço, eu recomendo que você cobre mais caro, obviamente, né? Mas mesmo assim, pra mim não era vantajoso, não tenho interesse, na verdade, não tenho vontade de ficar respondendo direct comentário de clientes, tá? E uma outra coisa também que eu visualizo que é uma desvantagem pra mim, é que você tem que entender muito sobre o negócio interno do cliente. Então, por exemplo, você está atendendo ali um e-commerce, uma loja, e aí às vezes vai entrar gente no direct, quero saber cadê meu pedido, que eu comprei ainda não chegou. Aí você não sabe, porque você não tem acesso ao sistema do cliente para consultar o pedido do cliente. Aí você tem que ir lá, falar com o teu cliente, perguntar dele. Aí você fica fazendo esse meio de campo entre o seguidor, o cliente e o teu cliente, né? A empresa, no caso. E aí você demanda muito tempo, então não tenho interesse nisso. E sempre que a gente fecha contrato com os nossos clientes, a gente já explica o que a gente faz, o que a gente não faz, justamente para o cliente não criar essa expectativa de que a gente vai estar respondendo, fazendo tudo nas redes sociais. A gente sempre deixa tudo bem alinhado assim, tá? Então você pode querer fazer isso ou não. A questão do tráfego pago também é um serviço adicional. Veja bem, existe uma outra profissão que é o gestor de tráfego, que é o cara que faz esses anúncios, tá? Que é o cara específico para esse serviço. Só que, gente, na vida real, né, vão surgir muitos alunos, não, muitos clientes para você interessados em te contratar como social media e que eles vão querer que você faça tráfego pago também. Até porque às vezes eles não vão fazer tráfego pago todos os meses. E aí, quando eles precisarem, eles vão querer que você faça. Então, é interessante você saber, você pelo menos conhecer a ferramenta de anúncio, saber como criar um anúncio. Não precisa você ser expert a dominar todas as estratégias se você vai fazer alguma coisa pontualmente. Mas se você quiser, você também pode se especializar, também trabalhar como gestor de tráfego e até oferecer esse serviço separado dentro do seu negócio, né? Aqui a gente tem o serviço de gestão de redes sociais, serviço de tráfego pago, por exemplo, entendeu? Então você pode se organizar dessa forma também. Então existem alguns serviços adicionais que você pode fazer nesses casos assim, beleza? Mas existem algumas coisas também que o social media não faz. Como assim não faz? É que não é serviço do social media especificamente. Ele é um serviço de marketing, mas que é de outros profissionais. Por exemplo, criar um produto online, um infoproduto, né? Fazer o lançamento de um infoproduto. Porque quem cria um infoproduto é um infoprodutor. Quem lança um produto no mercado é o lançador. Então são outras profissões que, é claro, se você souber fazer esse serviço, você pode oferecer também. Só que não é o serviço de social media, você entende? É outro serviço, beleza? Que são coisas separadas. Então não é que você não pode fazer esse serviço, você pode, só que não é um serviço de social media, entende? Então, é nesse sentido. E outra coisa importante, gente, para você trabalhar como social media, você tem dois caminhos, basicamente. Um é você trabalhar empreendendo, que é o caminho que a gente executa, que a gente faz aqui, e é um caminho que eu particularmente mais gosto, porque eu tenho essa veia empreendedora, eu gosto de empreender, né? Tem muitas vantagens em empreender, mas também tem pessoas que não têm esse desejo, essa vontade, essa vocação, não querem empreender e tá tudo certo, galera, porque
Não é que um é melhor do que o outro, é aquilo que é melhor para você, tá? Então tem gente que quer trabalhar como CLT, por exemplo. Então você pode arrumar um emprego na área de social media. Então são os dois caminhos, trabalhar empreendendo e trabalhar empregado, tá? Então se você for no LinkedIn, assim que terminar a live, tá? Agora não, senão você não vai sair daqui da live, né? Mas se você chegar no LinkedIn, pesquisar social media, gestor de redes sociais, criador de conteúdo, vários termos, como eu falei, né, que é conhecido esse profissional, você vai ver que tem várias oportunidades de emprego, assim, milhares de vagas disponíveis para vocês lá em todo o Brasil e até fora do Brasil também. Mas fechando aqui no Brasil, né, no nosso público, muitas opções, oportunidades de pequenas empresas, de grandes empresas, muitas oportunidades de trabalho 100% presencial, de trabalho híbrido, né, onde você vai algumas vezes só na semana no escritório da empresa, e também de trabalho 100% remoto. Então tem uma infinidade assim de oportunidades que você pode ir lá consultar e verificar, beleza? E olha, se você é uma pessoa que tem dúvida, né? Ai, será que a profissão de social media não tá saturada, não tem muita coisa, tarará? Gente, primeiro que a profissão de social media de 2015 a 2019, ela cresceu uma média anual de 122%. Isso é muita coisa, tá? Isso até 2019. Quando foi lá em 2020, ela teve um crescimento, chegou ali a questão de 2020, veio o negócio da pandemia e tal, aí as empresas começaram a fechar, e aí muitas empresas não sobreviveram, infelizmente. Outras, para se manter no mercado, tiveram que ir para o digital. Aquelas que já estavam no digital precisaram se aperfeiçoar mais ainda. Como assim no digital? Precisavam vender pela internet, porque as lojas não estavam abrindo, como é que elas iam vender, né? Então, as empresas, elas precisaram, mais do que nunca, utilizar as redes sociais para divulgar os seus negócios. Então, a profissão de social media explodiu muito além do que ela já vinha numa crescente muito boa, muito grande, e aí com a pandemia, a quarentena, o lockdown, aquilo tudo, ela explodiu mais ainda, tá? Agora ela já deu mais uma estabilizada, porém precisa muito, gente. É só você pensar aí, quando uma pessoa ela vai abrir um negócio, assim, uma das primeiras coisas que ela faz é abrir um perfil no Instagram. Porque a rede social hoje, gente, é o lugar onde a atenção das pessoas está. Não é à toa que a Globo, que era assim a emissora detentora da atenção líder aqui no Brasil, tá indo para as redes sociais, tá indo para o YouTube. Ela continua na mídia tradicional, que é a TV, mas também tá indo pro YouTube. Por quê? Porque por conta da atenção das pessoas, gente. A nova geração não para consumir televisão, para consumir jornal na televisão, se informa tudo pela internet. Usa as redes sociais como uma fonte de informação, como uma fonte de pesquisa de informação. Vocês sabiam que a geração mais nova não pesquisam mais no Google, como eu, por exemplo, a anciã aqui, né? As pessoas vão pesquisar no TikTok, por exemplo, né? Como fazer tal coisa. Vai no TikTok, vai ver o tutorial no TikTok, entende? Ou até que no YouTube mesmo, que é uma ferramenta de busca, né? A segunda maior ferramenta de busca que a gente tem aqui no Brasil, perdendo somente para o Google, que é da própria empresa, né? Google em primeiro lugar, YouTube na segunda, e tá chegando o TikTok aí com tudo para essa questão de ferramenta de busca para tentar desbancar o YouTube. Não sei se vai conseguir, espero que não, porque eu gosto muito do YouTube. Então, assim, gente, é a forma de consumo de conteúdo. Você consome conteúdo quando você quer, no dia que você quer, é tudo diferente. Então, não era como antigamente, né, que você tem que esperar dar o horário de passar a sua novela, o horário de passar o seu filme. Não, tudo tá diferente hoje. Esse conteúdo à la carte que você tem no momento que você quer, né? Você não tem mais que obedecer aquela grade. Então, os negócios se adaptaram a isso também. Então, as pessoas sabem que para você conseguir trabalhar a sua marca, criar uma audiência, vender pela internet, as redes sociais são as principais ferramentas, tá? Eu não tenho dado agora especificamente, mas se você for aí no Google e pesquisar, vão aparecer várias notícias para você sobre as redes sociais serem responsáveis por 80% das vendas que acontecem na internet são oriundas das redes sociais. Então tem muitos dados, assim, muitas reportagens. No Natal,
Black Friday, na Páscoa, enfim, sempre sai reportagens, datas comemorativas principalmente, falando sobre o quão as redes sociais são responsáveis pelas vendas, né? O quanto elas influenciam você mesmo, né? Quantas compras você já não fez influenciada por um videozinho que você viu aí na Shopee, né? Ai, a Shopee salvou o meu dia. A Shopee inventou isso aqui. Não acredito que a Shopee inventou isso. Tem vários videozinhos assim, né? Decorei a minha casa inteira com a Shopee. Aí você vê vários produtos, várias coisas que você compra. Então, a forma de consumo, ela é muito influenciada pelas redes sociais. Além desses vídeos, ainda tem os influenciadores de conteúdo que te influenciam muito a consumir vários produtos. Então, galera, eu não preciso ficar argumentando aqui para vocês saberem, né, a importância que as redes sociais têm nos negócios. Então, gente, um profissional que domina as redes sociais, que está ali, que ele existe para ajudar as empresas a vender mais pelas redes sociais, o quão esse cara é necessário, o quão esse cara é importante. Se você está com esse pensamento de que a profissão de social media está saturada, o que pode fazer você ter esse sentimento é o seguinte: quando a gente começa a pesquisar sobre um assunto, a gente entra dentro de uma bolha. A internet ela é feita de bolhas, né? É só você pensar, eu vou começar agora a pesquisar sobre dorama. Aí vai começar a aparecer um monte de criador de conteúdo de dorama, um monte de conteúdo de dorama pra você. E aí você pode ter a impressão de que tá todo mundo falando sobre dorama. Mas na verdade é porque você está dentro daquela bolha, tá? Sobre política, você começa a consumir conteúdo sobre política e tal, e aí você tem aquela sensação de que tá todo mundo falando sobre política, que na internet não se fala em outra coisa só sobre política. Então, quando você começa a pesquisar sobre social media, você vê muita gente falando sobre isso, você vai ver muitos profissionais dessa área. Então, você vai ter aquela impressão de que tem muita gente nesse mercado. E isso é comum porque você está dentro de uma bolha. É só você fazer um teste aí, faz uma experiência, para de pesquisar sobre social media, começa a pesquisar sobre direito imobiliário, por exemplo, e aí você começa a consumir um monte de conteúdo que daqui a pouquinhas semanas ou poucos dias você vai estar com suas redes sociais lotadas e não vai estar aparecendo mais nada de social media. E aí você vai ter a sensação de que, poxa, está todo mundo falando sobre direito imobiliário, entende? Então são essas bolhas. Essas bolhas, elas fazem a gente ter essa sensação. E uma outra coisa importante também, a profissão de social media, ela tem uma barreira de entrada muito baixa. O que isso quer dizer? Como não tem um órgão que regulamente, esse órgão não vai dizer assim, olha, você tem que ser formado em jornalismo, em publicidade e propaganda, em letras, em português. Não tem isso, tá? Em marketing. É claro, por exemplo, quando você vai pesquisar vagas lá no LinkedIn, vão aparecer vagas onde eles vão pedir formação superior em cursos relacionados como publicidade e propaganda, marketing, letras por conta da escrita e tudo mais. Mas tem muitas vagas que não pedem formação superior, apenas experiência, conhecimento na área, saber como criar conteúdo, saber tal técnica de marketing, saber mexer em tal ferramenta, entende? Então, vão ter muitas oportunidades para pessoas algumas oportunidades pedindo alguma formação superior e muitas outras não pedindo. E para atuar como social media empreendedor, você não precisa ter essa formação, nenhuma formação, uma graduação nessa área, tá certo? Então, gente, o fato de não ter essa exigência de formação faz com que qualquer pessoa crie aí um Instagram, por exemplo, e diga assim, sou social media. E a pessoa não sabe criar conteúdo, não conhece uma estratégia de marketing, não sabe como atrair seguidor, como gerar engajamento, não sabe nada. Só simplesmente cria um Instagram lá e tá dizendo que é social media. Então, isso faz com que a gente tenha muitas pessoas despreparadas no mercado. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque uma vantagem porque você, que não tem formação nenhuma, consegue entrar nesse mercado de maneira fácil. Mas uma desvantagem porque, assim como você, qualquer outra pessoa pode entrar também. E aí, o que acontece? A gente tem muitas pessoas... Aí, o que acontece, né? A capacitação depende só de você. Então, como não vai ter nenhum órgão querendo te obrigar ali a se especializar, a melhorar, aumentando a régua, dizendo, olha, aprenda isso, faça tal prova para comprovar que você sabe, como tem, por exemplo, nos advogados, né, a OAB e tal. Então, fica muito a critério do profissional se especializar ou não. E aí, o que acontece?
tem muita gente ruim, que nunca estudou e que nem tá estudando e que não tá indo atrás de se especializar. E aí essas pessoas, elas geram uma experiência ruim para muitos profissionais. Então tem muitas empresas que quando chegam até a gente, já passou pelas mãos de outras pessoas que não sabiam fazer o trabalho de social media. Isso acaba de certa forma manchando a profissão. Mas galera, sinceramente, isso é uma coisa comum no mercado, né? Até mesmo em profissões que exigem formação superior, que existe algum tipo de regra, enfim, de uma coisa assim mais uma capacitação, aumenta o nível, sabe, de dificuldade para as pessoas ingressarem naquilo. Ainda assim tem pessoas que não, que são ruins, desculpa, que nem a questão da CNH agora. Eu não tô, é só um exemplo, tá, galera? Não tenho opinião formada a respeito de ser a favor ou ser contra, não, porque eu não aprofundei muito pensamento com relação a isso. Mas é que nem a questão da CNH, né? Que agora, não sei se já foi aprovado, eu acho que já foi, né? Eu vi alguma coisa aí nas redes sociais falando que já foi aprovado, então para você tirar sua carteira de habilitação não precisa mais ter as horas, né, de aula lá, de direção. Aí tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas um argumento que muitas pessoas falam é o seguinte: com a exigência das aulas, já tem um monte de gente fazendo barbeiragem, imagina sem aula, como é que vai ser? O caos, né? Então, nesse mesmo argumento, tem essa questão também do social media, né? Então, se não tem uma exigência, entra muita gente despreparada, isso pode gerar um problema. Mas isso é em qualquer área, em qualquer lugar, gente, sempre vai ter isso. O que vai fazer de você um bom profissional é você mesmo, é a sua capacitação, é você correr atrás. Se você está aqui para você aprender, já demonstra que você quer aprender mais, que você quer se especializar, que você quer se preparar de forma adequada, tá? Por isso que é importante você estudar, por isso que eu recomendo que você entre num curso, tá? Por quê? Porque dentro de um curso, gente, você tem ali todo o direcionamento que você precisa, tá? Um guia completo, olha, segue esse percurso aqui, você acelera o teu aprendizado, você consegue entender todas as técnicas, consegue entender como é que funciona o trabalho do início ao fim, como é que funciona todo o processo, quando o cliente chega, até a parte de você entregar para ele os resultados. Então, assim, você tem tudo mastigado ali para você se profissionalizar, tá? E aí tem muita gente que não quer fazer isso. Então, quando você não se capacita, quando você não se especializa, você fica para trás mesmo. E aí fica difícil você conseguir cobrar um valor maior. Eu quero cobrar 2.000, 2.500, 3.000 pelo serviço de social media. Mas se você está entregando só postagens no Canva ali, ninguém vai querer ficar pagando 2.500, 3.000 reais só por umas artes no Canva que você está fazendo, tá? Você tem que ter toda a parte estratégica de inteligência por trás daqueles conteúdos, porque é isso que gera valor para o serviço, entende? Então, é importante você entender isso. Então, tem muitos profissionais. A gente tem mais de 21 milhões de empresas ativas no Brasil. E a maioria dessas empresas são pequenas e médias empresas, onde eles precisam... muitas dessas empresas não têm departamento de marketing para fazer suas próprias redes sociais, então eles precisam terceirizar esse serviço para profissionais. Então é aí que entra você, é aí que entra eu, é aí que a gente entra, entendeu? Então você tem muitas oportunidades hoje de trabalhar com isso, gente, tá? Então o mercado não está saturado, muito pelo contrário, ele precisa de pessoas capacitadas. O que está faltando são pessoas capacitadas que realmente saibam fazer o trabalho de social media. Por isso, se capacitar é muito importante, tá? E ó, gente, eu tenho um material que eu desenvolvi, que é um passo a passo, assim, sabe? Checklistzinho do que você tem que estudar para começar a trabalhar como social media, tá? Tudo que você tem que estudar. Vanessa, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que aprender? Quais ferramentas eu vou ter que utilizar? Como é que eu faço? Então tem um checklist para você estudar e também tem lá nesse material um checklist para estruturar o teu negócio. Vanessa, beleza? Como é que eu faço para montar um negócio nessa área? O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Qual que é a sequência das coisas? Então tem tudo estruturado lá. Esse material é o material de etapas de social media,
e eu vou disponibilizar gratuitamente para você, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição do vídeo, onde você pode clicar, informar o seu e-mail, que aí você vai receber no seu e-mail esse material, beleza? Gratuitamente. Então depois você vai lá, clica aqui, se inscreve, o seu nome e seu e-mail que você recebe. E aí esse material ele vai te ajudar bastante a você fazer isso, tá? A se estruturar, saber o que estudar. Mas lembrando que dentro do curso eu ensino tudo o que você precisa saber, do básico até o avançado. Pesquisar conteúdos, ferramentas que você vai utilizar, o overview das redes sociais. Você não precisa ser um especialista em todas as redes sociais, não. O que você precisa dominar, na verdade, são as técnicas de marketing, as técnicas de criação de conteúdo. E aí, essas técnicas você vai aplicar em qualquer rede social, tá? É claro, cada rede social tem as suas particularidades, como, por exemplo, no TikTok, que tem a criação de conteúdo num formato mais menos estruturado. No Instagram as pessoas vendem muita beleza, muita estética, muita estrutura, né? Lá no TikTok já é um conteúdo mais ligou a câmera, gravou, ligou e foi daquele jeito. Ligou a câmera, começou a falar, bater papo e compartilhar, entendeu? É um conteúdo mais próximo, mais pessoal, mais descontraído, mais informal. Então, cada rede social vai ter a sua linguagem, né? A sua linguagem nativa, as suas ferramentas, né? E, enfim, suas particularidades. E quando você entende isso, você consegue explorar o melhor daquelas redes sociais com as suas técnicas de criação de conteúdo, com técnicas de persuasão, como criar um título chamativo, como criar um gancho aqui no começo de um vídeo para prender a atenção para as pessoas ficarem até o final, enfim, tá? Então tem várias formas que você precisa aprender como profissional dessa área e tudo isso você aprende dentro do curso, tá, pessoal? Então se você quer começar esse ano de 2026, fazendo uma mudança, né? Poxa, eu quero abrir um negócio, Vanessa, tô um tempão querendo empreender. Eu, gente, fui empreender depois dos meus 30 anos. E olha que eu sempre quis empreender. Eu até tentei empreender algumas outras coisas antes. Eu digo tentei porque eu tentei, mas nenhuma tentativa foi realmente... Eu levei a sério, sabe? Eu tentava, mas um pezinho lá e o outro aqui, sabe? Eu nunca entrei de cabeça mesmo. Então, foram tentativas muito superficiais, vamos dizer assim, né? E a primeira vez que eu tentei empreender mesmo, que eu meti a cabeça e falei, cara, eu vou fazer dar certo esse negócio, foi com a Fastonome, com a produtora de conteúdo. E eu fiz isso depois dos 30 anos, porque eu já tava com uma filha. Minha filha, na época, tinha 2 anos e meio. Eu falei assim, cara, se eu não fizer isso hoje, vai ficar mais difícil fazer no futuro. Porque minha filha vai crescer, os gastos vão aumentar, vai ter escola, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí eu vou estar cada vez mais enrolada em questão de compromissos. Vai ficar mais difícil pra mim. Vai ser mais difícil eu criar coragem de largar e me empreender. Então tem que ser agora ou nunca. E aí eu fui. E deu certo, graças a Deus. E assim, gente, tem muitas vantagens de você trabalhar empreendendo, né? Você é seu próprio chefe, você faz o seu horário, você tem autonomia. Liberdade e autonomia são 2 valores importantes para mim, né? Liberdade para gerenciar o meu tempo, liberdade para dizer, hoje eu não vou trabalhar e amanhã eu compenso. É, a questão de você ter autonomia para decidir os projetos que você vai fazer. Então, aqui dentro do meu negócio, eu invento um negócio. Vou fazer tal projeto, vou fazer aquilo. Então, por exemplo, o curso, né? Foi um projeto que eu inventei dentro da Fastonome, porque a Fastonome a gente presta serviço de gestão de redes sociais. Mas eu comecei a compartilhar sobre esse trabalho na internet, principalmente aqui no YouTube, e as pessoas começaram a perguntar, como é que tu faz teu trabalho? Como é que funciona? Como é que faz isso? Não tem um curso ensinando? E aí eu fui e criei esse curso. Então, eu pude fazer isso porque eu sou dona do meu negócio, eu sou dona do meu tempo, então eu decido o que eu faço com o meu tempo, entende? Mas também tem um outro lado, né? Se é um negócio próprio, se você não trabalha, você não recebe. Diferente de um emprego. É claro que se você não trabalha, você toma as contas. Mas, por exemplo, se você não é produtivo durante aquele mês, né? Você continua tendo seu salário aí no final do mês. Mas no empreendedorismo, você não ser tão produtivo pode ter um preço muito alto. Suas vendas podem cair, teu negócio pode falir, enfim.
tudo tem prós e contra. E tem uma outra coisa muito importante que eu quero que você preste atenção agora no que eu vou falar. Muitas pessoas querem empreender, querem ser donas do próprio negócio, porque elas falam assim, ai, não aguento mais trabalhar, eu quero montar meu negócio, trabalhar de casa, como se trabalhar de casa não fosse trabalhar. Como se trabalhar de casa você ficasse o tempo todo ali na frente do sofá, no sofá, de frente para Netflix, ou então assistindo outras coisas, enfim, se divertindo. E, gente, não é isso. Pelo contrário, quando você monta um negócio seu, você trabalha muito mais do que você trabalhava antes. Então, quando eu comecei a empreender, gente, eu cansei de virar noite trabalhando. Faz um tempo que eu não viro assim, mas quando é preciso, eu vou lá e faço, tá? Porque é o meu negócio, eu quero que ele dê certo. Então, se eu quero que ele dê certo, eu vou correr atrás e vou dar o meu máximo para fazer. Porque eu me importo. Então, eu trabalho muito mais simplesmente porque eu me importo, porque eu gosto do meu trabalho, entende? Então, é importante você ter isso em mente. Só que a diferença é que eu estou trabalhando para o meu negócio, para mim. Eu estou construindo uma coisa minha, entende? Então eu vejo propósito nisso. Isso me dá motivação para, poxa, é o meu negócio, é a minha empresa, é alguma coisa que eu estou construindo, meu patrimônio, meu império, meu pequeno império ali, sabe? Diferente de quando eu trabalhava CLT. Isso eu tô falando por mim, tá? Porque quando eu trabalhava CLT, não é que... Eu tô falando da minha experiência, tá? Como CLT, eu ficava assim... Eu não via propósito no que eu fazia. Então, eu acordava todos os dias, ia lá, fazia o que tinha que fazer. Mas eu não via assim... Poxa, beleza, eu tô fazendo isso, eu sei por que eu tô fazendo isso. Tô ajudando a empresa e tal. Mas eu não vejo assim... Eu não me sinto motivada a fazer isso. Eu não acho que é uma coisa importante que eu tô fazendo. Você entende? Totalmente diferente de hoje. Então, gente... Empreender é trabalhar muito, você vai trabalhar muito, mas se você quer isso, você vai trabalhar com gosto, você vai trabalhar feliz, tá? Enfim, tem prós e contras. Então, se você realmente é uma pessoa que quer montar o seu negócio, eu dou todo incentivo, de verdade. Enquanto eu puder, eu vou continuar empreendendo, porque é uma coisa que me faz feliz, é uma coisa que eu gosto. Então, por exemplo, agora eu tive minha filha. A minha primeira filha, quando eu tive, há 9 anos atrás, eu ainda trabalhava como CLT. E eu fiquei em casa 4 meses e depois eu tive que voltar a trabalhar. Então eu voltei, eu lembro que no dia que fui trabalhar, eu fui chorando pro trabalho, porque eu tava deixando minha filha em casa. Tava com a minha tia, com a minha mãe e tal. Mas eu fui chorando, porque eu não queria ficar longe dela. Então hoje, tendo a minha segunda filha e tendo o meu negócio, eu estou o tempo todo com ela aqui em casa. Então, às vezes, eu tô trabalhando e, assim, não tô dizendo que é só flores não, tá? Porque às vezes eu tô trabalhando e aí ela quer mamar, por exemplo. Então, eu trabalho com ela dando de mamar e trabalhando, entende? Mas eu estou aqui. Eu tô com ela, eu não tô terceirizando isso, eu não estou criticando quem terceiriza, por favor. Tô falando da minha experiência, tá? Então, eu quero estar aqui, eu quero que ela esteja comigo, eu quero estar olhando o que está acontecendo, porque por mais que eu esteja aqui trabalhando, mas se acontecer alguma emergência, eu estou aqui, entende? Eu me sinto segura, confortável, sabendo o que está acontecendo, estando por perto. Então, isso me faz feliz. Então, isso é uma coisa que o meu trabalho me proporciona. Então, isso é um valor importante para mim. Eu sei que existem outras pessoas que tá tudo bem, tá tudo certo, que preferem trabalhar CLT de outras coisas e tá tudo certo também. Como eu falei, como social media, você também pode trabalhar CLT, tá? Então são perfis, galera. Esse é o meu perfil, tá? Não estou dizendo que é o melhor perfil e que todo mundo tem que ser assim, nada disso, tá? É importante você saber o que você quer pra você, da sua vida, e correr atrás disso. Então, você quer empreender, quer começar o ano de 2026? Entra pro curso, aproveita esse desconto que vai estar disponível até dia 17 e até sexta-feira agora. Além do desconto, você ainda ganha o acelerador de carreira como bônus para acelerar teu resultado, para acelerar ali o teu início já nessa área, tá? E se você quer empreender também, entra no curso, porque no curso você vai aprender
a função de social media para você poder se candidatar a essas vagas que estão disponíveis no mercado. Beleza, pessoal? Então, assim, eu espero muito que vocês tenham entendido como é que funciona esse universo de social media. Qualquer dúvida que você tenha ficado a respeito do curso, a respeito da profissão, quiser continuar essa conversa, vamos comigo lá pro Instagram, curso.socialmedia. Segue a gente lá que a gente tem conteúdos novos toda semana e eu compartilho com vocês lá, apareço nos stories, enfim, manda um direct, qualquer coisa, tá? Que eu vou estar respondendo vocês lá. E quem tem interesse, tá? Quem quiser se capacitar, se profissionalizar dentro do mercado, se destacar, entra para nossa formação completa, tá certo, gente? É um curso muito legal, muito completo, super didático, com preço acessível. O preço do curso sem desconto já é acessível e com desconto fica mais acessível ainda. Então, é uma promoção imperdível, de verdade, tá bom, gente? Então, desejo muito sucesso para vocês. A gente está em breve começando um novo ano, que seja um ano de sucesso para você, que você possa, assim, realizar o seu sonho, o seu desejo, né? Conseguir fazer a mudança que você quer, porque se você tá aqui é porque algum tipo de mudança você tá procurando. Então, que você consiga realizar isso, gente, é muito bom você conseguir realizar, ter conquistas nessa questão profissional, é muito bom. Então, eu desejo que você consiga conquistar isso, tá? E eu espero poder ser uma pessoa que vai te ajudar nessa caminhada, né? Quero poder ter o privilégio de contribuir com o conhecimento que eu tenho e com a experiência que eu tenho na sua jornada também. Para mim é uma honra, tá bom, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Você sabe, segue lá no Instagram. O link do curso tá aqui embaixo. O link do material que eu falei para vocês baixarem, tá aqui embaixo também. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e eu espero ver vocês dentro do curso. Até mais e tchau, tchau.